Capítulo 18. A noite de luta. Se bem que Jacó houvesse saído de Padã-Arã em obediência à instrução divina, não foi sem muitos pressentimentos que repassou a estrada que havia palmilhado como fugitivo 20 anos antes. Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Sabia que seu longo exílio era o resultado direto daquele pecado, e ponderava nessas coisas dia e noite, tornando muito triste a sua jornada às exprobrações de uma consciência acusadora. Ao aparecerem as colinas de sua terra natal diante dele, à distância, o coração do patriarca moveu-se profundamente. Todo o passado surgiu vividamente diante dele. Com a lembrança de seu pecado, veio também o pensamento do pavor de Deus para com ele, e as promessas de auxílio e guia divinos. Aproximando-se mais do fim de sua viagem, a lembrança de Esaú trouxe muitos presságios perturbadores. Depois da fuga de Jacó, Esaú considerou-se como o único herdeiro das posses de seu pai. A notícia da volta de Jacó excitaria o temor de que ele viesse para reclamar a herança. Esaú era agora capaz de fazer grande mal a seu irmão, se estivesse disposto a tal, e poderia ser levado à violência contra ele, não somente pelo desejo de vingança, mas a fim de tranquilamente obter a posse da riqueza que durante tanto tempo havia considerado como sua. De novo o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Enquanto ele viajava do monte Gileade em direção ao sul, 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercá-lo, atrás e adiante, avançando com seu grupo como que para protegê-los. Jacó lembrou-se da visão em Betel, tanto tempo antes, e o coração sobrecarregado se lhe tornou mais leve com esta prova de que os mensageiros divinos, que lhe haviam trazido esperança e coragem em sua fuga de Canaã, deveriam ser os guardas de sua volta. E ele disse: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim, 2 exércitos ou bandos. Todavia Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros com uma saudação conciliadora a seu irmão. Instruiu-os nas próprias palavras pelas quais deveriam dirigir-se a Esaú. Tinha sido predito antes do nascimento dos irmãos que o mais velho serviria ao mais moço, e para que a lembrança disto não fosse causa de amargura, Jacó disse aos servos que eles eram enviados a meu senhor Esaú. Quando se encontrassem diante dele, deveriam referir-se ao seu senhor como Jacó, teu servo. E para afastar o receio de que estivesse a voltar como um errante destituído de bens, a fim de exigir a herança paternal, Jacó teve o cuidado de declarar em sua mensagem: Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Mas os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma se enviava à amigável mensagem. Parecia certo que ele vinha para tirar desforra. O terror invadiu o acampamento. Jacó temeu muito e angustiou-se. Não podia voltar e receava avançar. Seu grupo, desarmado e indefeso, estava inteiramente despreparado para um encontro hostil. Em conformidade com isto, dividiu-os em 2 bandos, de modo que se um fosse atacado, o outro poderia ter oportunidade de escapar. Enviou de seus vastos rebanhos presentes generosos a Esaú com uma mensagem amigável. Fez tudo ao seu alcance para expiar a falta para com seu irmão e afastar o perigo ameaçado. E então, com humilhação e arrependimento, rogou a proteção divina. Tu me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú,
porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Tinham agora chegado até o rio Jaboque, e ao sobrevir a noite, Jacó enviou sua família através do val do rio, enquanto ele ficou só, atrás. Decidira-se a passar a noite em oração, e desejou estar a sós com Deus. Deus poderia abrandar o coração de Esaú. Nele estava a única esperança do patriarca. Isso foi em uma região solitária, montanhosa, retiro de animais selvagem e esconderijo de salteadores e assassinos. Sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra, com profunda angústia. Era meia-noite. Tudo o que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Mais amargo do que tudo era o pensamento de que fora o seu próprio pecado o que acarretara este perigo sobre os inocentes. Com ansiosos clamores e lágrimas, fez sua oração perante Deus. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida, e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força, e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar, em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem de Deus. Mas, em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus, e de todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista. Soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isto foi que seu esforço, quase sobre-humano, não ganhara a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou-se ao anjo, chorou e lhe suplicou, invocando uma bênção. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para lhe desviar o espírito deste objetivo. Sua decisão se tornou mais forte, sua fé mais fervorosa e perseverante, até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-se. Insistiu, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Tivesse sido uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade, e contudo confia na fidelidade de um Deus que guarda o concerto. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias capítulo 12, verso 4. Pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, este pecaminoso e falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. Firmara suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar o rogo do pecador. O erro que determinara o pecado de Jacó, ao obter pela fraude a primogenitura, achava-se agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos seus próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e modo que lhe aprovessem. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um nome que lembrava seu pecado para outro que comemorava sua vitória. Não se chamará mais o teu nome Jacó, disse o anjo, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, verso 28. Jacó tinha recebido a bênção que sua alma havia anelado. Seu pecado como suplantador e enganador foi perdoado. Era passada a crise de sua vida. A dúvida,
A perplexidade e o remorso lhe tinham amargurado a existência, mas agora tudo estava transformado, e doce era a paz de reconciliação com Deus. Jacó não mais receava encontrar seu irmão. Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também para aceitar sua humilhação e arrependimento. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho, viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos fora um exilado da casa de seu pai. Testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe. Viu rodeado pelos exércitos de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados, com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. Os dois grupos finalmente se aproximaram um do outro, conduzindo o chefe do deserto seus homens de guerra, e estando Jacó com suas esposas e filhos, acompanhados dos pastores e servos, e seguidos de longas fileiras de rebanhos e gado. Apoiado em seu cajado, o patriarca saiu para a frente, a fim de encontrar-se com um grupo de soldados. Estava pálido e inutilizado em consequência de seu recente conflito, e andava vagarosa e penosamente, parando a cada passo, mas tinha o rosto iluminado por alegria e paz. À vista daquele sofredor coxo, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33, verso 4. Ao olharem para esta cena, mesmo os rudes soldados de Esaú ficaram tocados. Não obstante haver-lhes ele contado seu sonho, não podiam ver a razão da mudança que sobreviera a seu capitão. Posto que vissem a enfermidade do patriarca, mal imaginavam que esta sua fraqueza se tornara sua força. Em sua noite de angústia, ao lado do Jaboque, quando a destruição parecia estar precisamente diante dele, ensinara-se a Jacó quão vão é o auxílio do homem. Quão destituída de fundamento é toda a confiança na força humana. Viu que seu único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Desamparado e indigno, rogou a promessa de misericórdia de Deus ao pecador arrependido. Aquela promessa foi a sua certeza de que Deus lhe perdoaria e o aceitaria. Mais facilmente poderiam o céu e a terra passar do que falhar aquela palavra. E foi isto que o alentou durante aquele terrível conflito. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para este tempo, diz: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 7. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus, sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão justos a Deus dia e noite, por livramento dos inimigos que o cercam. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado.
levara Esaú a marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de o desanimar e romper o seu apego com Deus. Quando, em sua angústia, Jacó lançou mão do anjo e com lágrimas suplicou, o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé, lembrou-o também de seu pecado e esforçou por escapar dele. Mas Jacó não quis demover-se. Aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou livramento. Ao rever a sua vida, foi impelido quase ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e, com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para os livrar. Satanás esforçar-se-á por aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos são sem esperança, que seus pecados foram demasiado grandes para receberem perdão. Terão uma intuição profunda de seus malogros, e ao reverem a vida, sossobrar-lhes-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas, feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão de sua mente será: não te deixarei ir, se me não abençoares. Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam. O desespero lhes cortaria a fé, e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus seu livramento. Mas, conquanto tenham uma intuição profunda de sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração a sua infidelidade nas menores coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que ele não pode de maneira alguma sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permanecem nos livros do céu, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus, e mais certo a vitória do grande adversário. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a ele com verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguiria ganhar com conflito em sua própria força. Deus assim ensinou a seu servo que o poder e a graça divina unicamente lhe poderiam dar a bênção que ele desejava com ardor. De modo semelhante, será com aqueles que vivem nos últimos dias. Ao rodearem-nos os perigos e apoderar-se da alma o desespero, devem confiar unicamente nos méritos da obra expiatória. Nada podemos fazer de nós mesmos. Em toda a nossa desajudada indignidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isto. A lista longa e negra de nossos delitos está diante dos olhos do Ser Infinito. O registro é completo. Nenhuma de nossas ofensas é esquecida.
Aquele, porém, que ouviu os clamores de seus servos na antiguidade, ouvirá a oração da fé e perdoará as nossas transgressões. Ele o prometeu e cumprirá a sua palavra. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte do Todo-Poderoso. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele o foi, serão bem-sucedidos como ele. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. São Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8.